que é um assunto que é o que a gente mais fala, né? Porque a COVID, ela é uma doença que está sendo caracterizada como síndrome gripal. A gente já conhecia muito essas síndromes vinda do influenza, né? Que é o vírus da gripe, que a gente conhece popularmente como o vírus da gripe. E agora a gente tem uma doença nova aí, vamos dizer assim, que também está elencada aí dentro dessa síndrome, né? Então, hoje, na atenção básica, quando um paciente chega com sintomas dessa gripe, na hora já levanta-se a possibilidade de influenza e da Covid, né? Então, a Thalia me pediu para falar um pouquinho de síndrome gripal e eu vou fazer isso agora. Eu pedi para convidar os meninos do quarto e do terceiro período, que são meus alunos. Caso fique alguma dúvida, enfim, no final a gente tira essas dúvidas ou eu marco depois um horário com esses alunos para tirar essas dúvidas. Posso começar, tá? Sim, eu só vou falar que como eu estou apresentando e aceitando as pessoas, às vezes eu vou precisar sair da apresentação só para aceitar, tá bom? Tá. Eu Mas vou pode começar. mesmo assim, tá? Eu continuo. Ok. Pode passar, Thalia. Para quem não me conhece, acho que todo mundo, não sei se todo mundo que está aí me conhece, mas como a Thalia falou, meu nome é Mariana. Quando a gente fala, então, da síndrome gripal, ela é um termo, né, que é utilizado bastante na área médica, mas ele é um termo bastante amplo. Na verdade, ele se refere a alterações clínicas, a sintomas. Então, o que que é definido hoje, né, como síndrome gripal? O primeiro fator, ou primeira alteração clínica que é elencada, né, para definir como síndrome gripal, é a presença da febre. E essa febre, ela tende a ser alta, a partir aí dos 38, 38,5, e ela é de início abrupto. E aí, para a gente caracterizar como sendo essa síndrome gripal, a gente fala que o paciente ele tem que apresentar essa febre de início súbito, e mais duas alterações, pelo menos. Uma no que diz respeito à parte respiratória e a outra no que diz respeito à parte sistêmica. Então, quando esse paciente ele dá entrada ou ele chega no serviço de saúde, ele tem essa febre de início abrupto e uma alteração respiratória que, na maioria das vezes, 90% dos casos vai ser tosse, né? Mas pode ser uma dispneia, pode ser uma alteração de trato respiratório superior, uma rinorreia, uma coriza, enfim, pelo menos uma alteração respiratória e uma sistêmica, que também pode ser muito variada, geralmente é mais de uma, né, são várias dessas alterações sistêmicas, mas basicamente vai ter o mal-estar, a mialgia, a artralgia, cefaleia, né, então são alterações mais sistêmicas. Quando o paciente ele apresenta, então, essa febre de início abrupto, pelo menos uma dessas alterações, né, seja ela respiratória e sistêmica, então o paciente ele tem que apresentar pelo menos três alterações clínicas nesse sentido, ele é classificado como sendo síndrome gripal. Até o início, né, dessa pandemia chegar aqui no Brasil, o que o Ministério da Saúde preconizava era, toda vez que um paciente der entrada no serviço de atendimento de saúde com essa suspeita de síndrome gripal, obrigatoriamente deve-se pensar em influenza. Então, isso já era um padrão, né? A gente já observava isso. Então, chegou com indício de síndrome gripal, o médico pensa no influenza. Agora, a gente vê que tem outro vírus, né, para os médicos pensarem. Então, a partir desse momento, toda vez que um paciente dá entrada hoje, né, no atendimento de saúde, com sintomas de síndrome gripal, vai se pensar ou em influenza ou na Covid-19, que é a doença causada aí pelo SARS-CoV-2, né, que é o popular coronavírus. Pode passar, Thalia. Quando a gente fala, então, dessas síndromes, né, gripais, dessas alterações, na verdade, a gente tem que entender que é um rol de síndrome respiratória, e essas síndromes respiratórias, elas geralmente são agudas,
que significa isso? Elas cursam por um tempo. Geralmente, aí a gente, quando pega casos do influenza, a COVID, ela tem uma extensão um pouquinho maior, mas ela vai ter entre 10 dias, né? O influenza, 7 a 10 dias de curso clínico, e a doença, ela é autolimitada, e ela se encerra menos quando há gravidade. A COVID, em torno de 14 dias, quando o paciente apresenta algum sinal de alerta, né, de gravidade. Mas, basicamente, essas doenças, elas são agudas, né? Então, elas cursam aí por um tempo curto. As formas de transmissão dessas síndromes, elas são todas iguais. Na verdade, quando a gente fala dessas síndromes gripais, prevenção, transmissão, tudo muito parecido, né? O manejo delas é muito parecido. A gente vai ver que algumas têm algumas particularidades. Umas, inclusive, elas têm uma apresentação clínica muito branda, que é o que a gente chama aí popularmente de resfriado, né? Ou rinofaringite, que são essas doenças mais de trato respiratório superior, elas não tendem a ganhar, por exemplo, vias aéreas inferiores, como os pulmões. Eu vou fazer essa distinção daqui a pouco, mas basicamente elas têm a mesma forma de transmissão, que é pelas gotículas respiratórias e pelos aerossóis, né? Então, basicamente é assim que a gente transmite. Existe a transmissão por fomites, né, desses vírus, eu vou discutir isso daqui a pouco. Então, a gente tem a possibilidade desses vírus permanecerem em substâncias, em superfícies inertes, por um tempo até prolongado. A influenza faz isso, o SARS-CoV faz isso. Essa origem viral, e aí é que tem que está a grande questão, né, principalmente dessas doenças que estão associadas a esses quadros respiratórios mais graves, né, que é a gripe causada pelo influenza e agora a COVID, que é uma doença respiratória, uma síndrome gripal. Esses vírus, eles têm também um fator em comum. Eles são vírus que acometem animais. Então, o que a gente observa é que esses vírus, eles têm uma variabilidade genética, uma variação mesmo de expressão de antígeno muito grande. Então, basicamente, tanto o influenza quanto o SARS-CoV agora, né, eles são vírus que vieram dessas recombinações gênicas de animais, e aí, baseado nisso, a gente acaba tendo uma diversidade muito grande desses vírus. Eu vou falar deles em separado, mas eles partilham, né, eles têm essa possibilidade. E é óbvio que para um vírus desse sair do seu reservatório inicial, né, então seja lá no influenza, a gente tem aves, suínos, né, mas basicamente para eles saírem desses hospedeiros, eles passam por mutações e por alguma razão esses receptores desses vírus, eles acabam se combinando com algumas moléculas presentes no nosso organismo. Como a gente acaba tendo contato muito próximo com esses animais, a gente acaba entrando em contato com esses vírus também. Tanto o influenza quanto o SARS-CoV, eles são de origem animal, obviamente que sofrendo as suas mutações até se adaptarem a nós, né? Mas eles têm essa origem animal, e a partir desse contato a gente acaba sendo acometido por eles, e aí que vem essa questão desses casos mais graves, né? Eu vou falar um pouco mais disso. O acometimento clínico, quando a gente fala dessas síndromes respiratórias com possibilidade de evolução para um quadro mais grave, né, principalmente a do influenza e agora da COVID, o acometimento clínico também é muito parecido. Eu vou falar das etapas dessas doenças, mas elas são doenças que têm a possibilidade de evoluir, né, para o trato respiratório inferior, e aí a gente tem desde pneumonias mais brandas, quadros de pneumonia brando, como uma síndrome respiratória aguda grave, né? E esses pacientes, eles, quando o quadro não é revertido, eles tendem a chocar. Então, a gente observa choque nesses pacientes, o mesmo choque que a gente observa lá nas infecções bacterianas, disseminadas, né, sistêmicas, a gente acaba observando. Inclusive, na literatura, o choque causado por esses vírus é chamado de choque séptico. É o mesmo choque,
do quadro bacteriano lá que a gente está acostumado a comentar. E no fim eu vou falar um pouquinho de terapêutica, né, tratamento, vacina. O influenza, isso é muito bem documentado. A gente tem um tratamento muito estabelecido pelo Ministério da Saúde, pelo mundo, né? O mundo inteiro trata influenza com oseltamivir, que é o chamado Tamiflu, né? Hoje a droga de escolha para o tratamento do influenza, que não tem absolutamente eficácia nenhuma quando a gente fala do Covid até o momento. E a gente tem vacina, né? Então, o influenza é um vírus que a gente já consegue manejar de forma mais segura. E eu só quero fazer um comentário antes de eu começar a fazer as distinções e entrar propriamente na clínica. Tudo que eu falar nesse momento para a COVID, né, e para o SARS-CoV-2, é o que a gente sabe nesse momento. Ela é uma doença que está em estudo, então a gente não tem todas as informações, a gente acaba, às vezes, quando se para estudar, para ler, a gente fica com mais dúvida do que com certezas, né? Mas é porque a gente está nesse processo mesmo, isso é normal. Pode passar, Thalia. Então, eu queria começar falando desses 3 principais vírus, né, que a gente tem, que são o rinovírus, parainfluenza e o adenovírus. Esses 3 vírus, eu queria acrescentar mais um, quando a gente fala de crianças, que é o vírus sincicial, né? Esses vírus, eles são vírus que raramente vão atingir trato respiratório inferior. Então, eles são aqueles vírus que causam uma infecção respiratória superior muito branda. Na maioria das vezes, esses pacientes, eles nem apresentam febre, então é o que a gente chama aí popularmente de resfriado, né? A gente até tem uma confusão muito popular aí do resfriado para a gripe, né? A gripe, ela é caracterizada hoje como um quadro clínico, uma síndrome causada pelo influenza. Então, quando eu falo de gripe, eu estou falando de infecções pelo vírus, pelo influenza vírus, e, consequentemente, eu estou falando de um vírus que tem a possibilidade de evoluir para um quadro respiratório mais grave, né, que é o quadro pulmonar. E quando eu falo do resfriado ou a rinofaringite, né, usando o termo técnico, eu estou falando basicamente desses vírus. Então, eles não fazem infecção em trato respiratório inferior. Quando a gente pensa na clínica dele, basicamente são essas alterações que às vezes, essas alterações clínicas de trato respiratório superior, que às vezes se assemelham muito a quadros alérgicos, né? A quadros de rinite, que é a coriza, uma irritação mesmo de mucosa, uma dor de garganta, às vezes por causa da faringite, né? Mas basicamente ela é uma irritação e uma alteração muito de via respiratória superior. E como eu disse, a febre, se presente, o que não é comum, mas quando presente, ela é uma febre bastante branda, diferente do que a gente já observa lá. O que a gente já observa lá é o adenovírus. Do que a gente observa lá nos quadros de influenza, né, e agora da Covid, que são alterações respiratórias com uma febre um pouco mais proeminente. Pode passar, Thalia. E aí estão os dois, né, vírus que estão associados a síndromes gripais. Então, aquele quadro inicial que eu falei para vocês, para a gente definir clinicamente síndrome gripal, eu preciso de um quadro de febre associado a pelo menos uma alteração respiratória e pelo menos uma alteração sistêmica, e aí eu chamo isso de síndrome gripal. O principal vírus que a gente comentava quando a gente falava de síndrome gripal era o influenza, que é o vírus causador da gripe, né? Como eu tinha dito, a gripe é causada pelo influenza vírus, e agora não tem como mais a gente falar de síndrome gripal sem falar do coronavírus e sem falar da Covid-19, já que hoje ela é elencada também como uma doença dentro aí do rol das síndromes gripais. Então, hoje, o que o Ministério da Saúde determina, né, nos protocolos médicos, é que todo paciente que chegue com esses sintomas de síndrome gripal, ele precisa ser avaliado do ponto de vista de influenza e também do ponto de vista da possibilidade, né, de ser
o SARS-CoV-2, a COVID, né? E só fazer um comentário, não é porque a gente está vivendo uma pandemia de COVID, né, dessa nova síndrome gripal, vamos dizer assim, que os casos de influenza, eles cessaram, né? Os casos, eles continuam acontecendo, tanto é que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas quando um paciente que é de grupo de risco dá entrada no pronto atendimento com síndrome gripal, a primeira medida que eles vão fazer, se o paciente for de grupo de risco, né? A primeira medida é começar a tratar o paciente com oseltamivir, né, que é a droga de escolha para influenza, que não tem ação nenhuma no coronavírus, mas que você já começa a tratar precocemente, para caso, né, seja influenza, até sair os resultados desses exames, o paciente ele já está tratado. E quanto antes você começa a tratar o influenza, então o crítico são as 2 primeiras 48 horas. Todos os trabalhos mostram que quando você faz o tratamento com o oseltamivir no paciente com influenza, nessas primeiras 48 horas, o prognóstico do paciente é muito melhor. Então, por isso que ele já começa um tratamento com oseltamivir. Se não for, se depois for determinado que é a COVID, aí suspende-se o uso do oseltamivir e vai fazer os manejos da COVID, já que até o momento a gente não tem um tratamento definido. Esse vírus de cima que está aí escrito é o influenza, né? Tá escrito de vermelho, e embaixo cortou, mas esse aí é o SARS-CoV-2, que é o nome que ele recebe hoje, né? Ele recebeu esse nome de SARS-CoV-2 exatamente porque ele tem 90% de similaridade com o SARS-CoV lá de 2012, né? Que foi uma pandemia que a gente teve lá na China, que foi quando o SARS foi descrito, e a gente sabe que os vírus, eles têm hoje 90% de similaridade, e por isso que ele recebeu esse nome lá da Organização Mundial de Saúde. Então, o coronavírus, o nome original agora, né, descrito dele, é o SARS-CoV-2, e ele está desenhado aí embaixo. Se vocês olharem na imagem, vocês vão ver uma estrutura chamada de spike, que são essas espículazinhas amarelas, essa proteína viral que se liga nos nossos receptores para infectar as nossas células. Então, a gente sabe que essas spikes, elas têm uma afinidade, né, com ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, a ECA2, e a principal forma, isso, exatamente, essas spikes que a Thalia está apontando aí, é a via de ligação, né, do coronavírus com as nossas células, as células hospedeiras humanas. No caso do influenza, que está ali em cima, a gente tem 2 proteínas virais que fazem essa ligação, e que elas são extremamente importantes até para a nomenclatura viral. Então, a gente tem as neuroaminidases e as hialuronidases. As hialuronidases, elas são representadas pela letra H, e as neuroaminidases são representadas pela letra N. Então, quando eu falo assim, o influenza, o H1N1, eu estou falando dos subtipos dessas hemaglutininas, né, ou hialuronidases e as neuroaminidases. Então, a nomenclatura vem exatamente por essas proteínas que estão associadas aí com a estrutura do influenza. E ele também, essas proteínas, elas ficam aí na superfície do vírus. Pode passar, Thalia. Aqui eu deixei um quadro para vocês, como tá cortando de onde eu tirei, eu vou falando, tá? E depois, se vocês quiserem a apresentação, eu passo para vocês, não tem problema nenhum, passo os slides, já estão até com a Thalia, eu autorizo a passar para vocês. Aqui eu quadro, e esse quadro, ele vem lá dos protocolos do Ministério da Saúde, boa parte do que eu peguei da parte clínica é do Ministério da Saúde, mostrando algumas alterações clínicas, né, as principais diferenças clínicas, a gente fala do resfriado comum, que é aquela causada lá pelo rinovírus, pelo adenovírus, o parainfluenza, e causado pela gripe propriamente dita, né, que é o quadro clássico de gripe, que é o causado pelo influenza. E depois a gente vai ver lá na COVID, a gente tem essas alterações clínicas
do influenza e do Covid como muito parecidas. Tanto é que, clinicamente, eu falei para vocês que quando o paciente chega com suspeita de síndrome gripal, né, o tratamento com oseltamivir para paciente de risco já começa a ser, ele já é iniciado, exatamente porque clinicamente não dá para diferenciar se essa síndrome gripal ela é causada pelo influenza ou se ela é causada pelo SARS-CoV, né, pelo coronavírus. Inclusive, os exames de imagem de pulmão, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, a tomografia de tórax, raio-x, né, também pelos exames de imagem a gente não consegue diferenciar se é influenza ou se é a COVID, né? Então, por isso que a única forma que a gente tem hoje mesmo de fechar o diagnóstico é por exame laboratorial, teste molecular, que daqui a pouco eu comento com vocês. Por clínica, por sintoma e por exame de imagem pulmonar, não é possível. Então, só para visualizar que os sintomas do influenza na gripe, né, eles são geralmente mais exacerbados do que quando a gente fala no resfriado comum. A gente tem algumas alterações entre o influenza e a COVID, mas aí eu vou comentando com vocês a hora que eu for falar de cada uma. Mas, basicamente, a febre, né, ela é um dos sinais que a gente mais visualiza como sendo diferente no resfriado comum e na síndrome gripal, porque ela tende a ser alta, né, e ela tende a estar presente. E aí a gente tem a tosse, por exemplo, que é um dos principais sintomas que a gente observa em paciente com síndrome gripal dentro daquelas alterações respiratórias que eu comentei com vocês. A tosse, ela é pouco presente, ou ela raramente está presente nesses casos de resfriado comum. Então, são sintomas mais brandos, e na maioria das vezes a gente tem ausência de febre. A mialgia é a mesma coisa, ela também ela aparece bastante frequentemente nos casos de gripe. Quando a gente fala na rinofaringite, né, no resfriado comum, raramente a gente vai ver isso. A fadiga, o mal-estar, ela é muito exacerbada nos casos de gripe e pouco frequente nos casos de resfriado. Pode passar, Thalia. Aqui, falando especificamente dessas pandemias, né, eu queria também fazer uma diferenciação com vocês, porque o influenza é caracterizado em dois grupos distintos. A gente tem o influenza pandêmico e o influenza sazonal. O sazonal é aquele que já circula normalmente entre a gente, já é um vírus que a gente tem contato, ele sofre mutações, né? A gente vai discutir isso, por isso da vacinação ser anual, porque ele é um vírus altamente mutagênico. Então, de um ano para o outro, a gente tem mutações no vírus, mas o vírus é basicamente o mesmo, né? A mesma estrutura viral, com alguns antígenos um pouco diferentes. Agora, esses vírus pandêmicos são aqueles vírus que até então a gente não tinha contato, que é o que a gente está vivenciando hoje, né? É um vírus que estava presente lá no animal, ele foi sofrendo algumas mutações, foi se adaptando e ele conseguiu infectar o ser humano. Então, ele é como se fosse um vírus inédito de acometimento humano, e aí ele acaba se alastrando, né? Nem todo vírus vai ser pandêmico, mas ele acaba ganhando essa característica de pandemia. Aqui eu deixei para vocês os principais casos que a gente teve, né, de influenza, e agora que a gente está falando de Covid, mas o influenza, desde lá de 1918, né, na verdade a gente fala-se na literatura que ele é muito mais antigo que isso, né, mas em 1918 a gente teve a primeira pandemia, que é o que a gente conhece aí popularmente como gripe espanhola, né, que foi lá no final da Primeira Guerra Mundial. E a gente teve aí aproximadamente, o que a literatura traz, no mínimo 50 milhões de mortes. Eles, inclusive, falam na literatura que essa pandemia é a mãe das pandemias, né? Foi a pandemia que mais dizimou pessoas até hoje. E é causada pelo H1N1. Lembrando que esse H e esse N tá relacionado com aquelas proteínas de expressão de superfície lá do vírus que eu comentei com vocês.
E aí a gente foi tendo uma série de pandemias, né, com uma taxa de letalidade alta, inclusive. Lá em 2003, a gente teve, né, uma outra pandemia que foi do H5N1, que é da gripe aviária. A gente teve em 2009 uma outra pandemia que a gente ficou conhecendo, chamou de gripe suína, porque esse vírus ele veio de uma mutação de suínos, né? Ele era um vírus inicialmente de suíno, ele foi modificando e acometendo o ser humano, até que ele se tornou um vírus também pandêmico. E em 2009, por exemplo, nessa pandemia, a gente tem aí uma estimativa de literatura de 18 mil mortes. E agora, né, o que a gente está vivendo nesse momento é uma nova pandemia, e assim, eu tenho ouvido bastante especialistas, médicos, virologistas, né, por causa da Covid, e eles falam que essa pandemia não é uma coisa que vai acabar por aqui, né? Essas pandemias, elas acontecem há muitos anos, séculos, e elas continuarão acontecendo, porque esses vírus, eles não vão desaparecer, e eles têm uma capacidade de mutação bastante grande. Então, hoje, eu tirei esses dados, eles são da Organização Mundial da Saúde, a última atualização, quando eu fui tirar, é de ontem, né? A gente tem aí no mundo confirmado, até ontem esse número já aumentou, 318 mil mortes, né? Aproximadamente, já está um pouco mais que isso, aí pelo coronavírus. Então, só para ficar claro que essas pandemias, elas acontecem há muitos anos e provavelmente elas continuarão acontecendo. E que tem um impacto populacional bastante grande. Pode passar, Thalia. Eu coloquei essa imagem, eu não vou entrar em detalhes nela, mas só para a gente ter uma noção disso que eu estou falando para vocês, né? Da onde que surgem esses vírus, né? Quando eu falo de síndrome gripal, de influenza, de Covid, da onde que isso vem? É exatamente desse momento que eu comentei com vocês. São vírus de acometimento animal, principalmente aves, né? E suínos, e mamífero, né? O SARS-CoV-2 tudo indica, né, os estudos mostram que ele veio lá do morcego, com alguns reservatórios intermediários, mas basicamente do morcego. E aí esses vírus, eles se adaptam ao humano e eles causam surtos locais, né, em humanos e em animais. Como hoje a gente vive essa disseminação, essa troca, né, a gente transita muito no mundo, esses surtos, eles acabam se tornando epidemias, que é um aumento aí de população contaminada num determinado local, e à medida que essas epidemias avançam, a gente acaba decretando os casos de pandemia, que é quando a gente tem esses surtos, esse surto, ele é mundial, né, ele é global. Então, algumas infecções, elas vão ficar em regiões específicas, outras vão acabar atingindo o mundo, que é o que a gente chama de pandemia, e é o que a gente está vivendo hoje. Uma vez que esses vírus, eles ganhem um mundo, né, ou ganhem um local especificamente, né, quando eles estão ainda dentro da condição de epidemia ou de surto, esses vírus, eles acabam ficando presentes ali na população. E à medida que os anos vão passando, a gente se adapta imunologicamente a reconhecer esses vírus. Então, influenza para a gente não é uma novidade tão grande. Obviamente que todo ano ele tem um perfil antigênico diferente, mas a gente já tem o influenza circulando, né, no nosso meio há muito tempo. Esse vírus agora da Covid-19, ele é um vírus novo. Então, a gente começa do zero, né? A gente tem que criar uma imunidade novamente, e aí, obviamente, que isso acaba tendo um impacto de saúde, porque a gente acaba tendo muita morte associada, apesar desses vírus, eles não terem uma letalidade tão expressiva, né? A gente tem vírus aí que tem uma letalidade muito maior do que esses que causam a síndrome gripal. Mas toda vez que o vírus for inédito a uma população, o impacto imunológico vai ser bastante grande. Não tem jeito. Pode passar. O influenza, então, que é o vírus que causa a gripe, né? Ele, como eu disse para vocês, eles têm essas neuroaminidases e essas hemaglutinas.
Hoje a gente tem descrito de acometimento humano 3 tipos de influenza: o influenza A, o B e o C. Existe o influenza D, mas ele é acometimento animal, então a gente nem comenta muito dele. No Brasil, a gente tem o influenza A e o influenza B circulando bem. O influenza C, ele não é um vírus que é amplamente difundido aqui no Brasil, tanto é que quando a gente faz a vacinação, na vacina, a gente tem 2 cepas de influenza A e a gente tem uma cepa de influenza B, que é esse que é chamado de Vitória, que está aí no slide mostrado para vocês. Então, o influenza A, que é o principal vírus associado aos quadros de gravidade, então ele é que acaba encadeando um processo inflamatório bastante grande no hospedeiro. Então, quando a gente fala de influenza, de gripe, evoluindo para quadros de pneumonia, de síndrome respiratória aguda, insuficiência respiratória e morte, a gente está falando principalmente do influenza A. Ele tem um potencial mais lesivo que o B, mas basicamente circulando hoje aqui no Brasil, a gente tem o A e o B, e são eles dois que fazem parte do calendário vacinal, eles que estão lá inseridos na vacina. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é em relação à notificação. O influenza, diferentemente do que está acontecendo agora na Covid, ele não é de notificação compulsória em qualquer caso. A gente tem o Ministério da Saúde indica a notificação em 2 casos específicos. Então, quando que o médico notifica, né? Essa síndrome gripal causada pelo influenza vírus. Quando ela evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, então todo paciente que tenha um quadro infeccioso pelo influenza vírus e que apresente esse quadro de síndrome respiratória aguda grave, o sistema de saúde tem que notificar esses casos. E a segunda indicação de notificação, e aí ela se torna obrigatória, é quando a gente tem surto. Nesse momento, a gente está vivendo um surto, né, lá da Covid, por isso que ela é de notificação compulsória nesse momento. Então, todo paciente que tenha quadros de suspeita e depois de confirmação, deve-se fazer a notificação. No caso do influenza, não, porque a gente não está em fase de surto, somente naqueles casos de evolução para a síndrome respiratória aguda grave. Pode passar, Thalia. Acho que ela foi aceitar alguém, talvez. A gente fala, então, quadros infecciosos pelo influenza, a gripe clássica, e isso que eu vou falar agora serve também para a COVID. Toda vez que a gente fala de síndrome gripal, a gente tem que pensar que ela vai cursar em diferentes quadros, e hoje a gente tem a classificação da seguinte forma: a gente tem os quadros leves de síndrome gripal, a gente tem os quadros moderados e a gente tem os quadros graves. Os quadros leves são aqueles em que o paciente ele não precisa ele não precisa ficar na unidade de atendimento médico, né? Ele não precisa ficar na unidade ambulatorial, ele não precisa ser internado, ele pode ir para casa fazer o tratamento, né, em casa. Os quadros moderados e graves, o paciente ele precisa ficar sob supervisão médica. No caso dos quadros moderados, esses pacientes eles ficam geralmente em áreas ambulatoriais, e os quadros graves são aqueles quadros que têm uma insuficiência respiratória bastante significativa, e aí são os pacientes que vão para UTI. Geralmente, os casos graves, o paciente ele já não consegue mais ter um quadro respiratório normal. E, às vezes, mesmo com oxigenoterapia, a saturação de oxigênio desses pacientes ela ainda é baixa. Então, ele é indicado a fazer ventilação mecânica, e aí esses pacientes eles acabam indo para UTI. Então, a síndrome gripal, isso está servindo para o COVID também, tá? É o mesmo manejo. Então, os quadros leves é aquele que eu comentei com vocês. O que é uma síndrome gripal de quadro leve, né?
Inclusive, a definição de síndrome gripal é um indivíduo com febre alta de início abrupto, né, súbito, com pelo menos um sinal de comprometimento respiratório, que pode ser dor de garganta, rouquidão, geralmente é a tosse, e pelo menos um sinal de comprometimento sistêmico, que pode ser o mal-estar, fadiga, o calafrio, a cefaleia, mialgia, artralgia. Às vezes ele vai ter todos esses sinais sistêmicos, às vezes dois, mas ele precisa ter pelo menos um de cada, né, para ser enquadrado lá no quadro de síndrome gripal leve. Pode passar, Thalia. Aqui é a evolução disso que eu estou comentando com vocês. Então, a partir do momento que esse paciente ele tem um quadro leve, essa doença ela é uma doença aguda, isso serve para a COVID também. A COVID ela é um pouco mais extensa, então eles falam em torno de 10 dias, até o paciente se restabelecer. No caso do influenza, geralmente em 7 dias o paciente ele se restabelece. E esses sintomas, né, essas alterações clínicas, ela está relacionada exatamente com essa primeira parte aí do quadro, que é a resposta pró-inflamatória. Inclusive, o que vai definir se o paciente ele vai evoluir para um quadro moderado e grave é exatamente o quadro inflamatório que ele desencadear. Não se tem dúvida, nem para o influenza e nem para a COVID, né, eles já falam muito disso, que esses pacientes, eles entram num quadro que a gente chama de tempestade de citocinas, onde há uma superprodução de citocinas pró-inflamatórias, interferon primeiro, né, e depois IL-6 muito presente, depois, inclusive, nos casos graves, uma produção de TNF-alfa muito grande, a gente lembra lá do choque, né, por que esses pacientes, eles podem chocar, mas o fato é que o início da resposta, ela é bastante pró-inflamatória. E é isso que vai definir o quanto exacerbada essa resposta é e o quanto ela vai ser controlada ou não. É isso que vai definir o curso clínico desses pacientes. Se ele vai ter essa infecção leve, autolimitada e de resolução e aí em 7 dias, sem nenhum tipo de complicação, ou se ela acaba no quadro de moderado e depois de grave. A gente tem eliminação viral antes da parte da presença de alteração de sintomas, mas geralmente o pico de excreção viral nos pacientes é o momento que o paciente apresenta febre. Só um comentário, nem todo paciente vai ter febre, né? Então, eu tô falando muito de febre, mas a própria COVID, a gente vê estudos aí que mostram em algumas regiões que 70%, 73% dos pacientes apresentavam febre, ou seja, um número muito grande que não apresentava, né? Então, aí esse entendimento de alteração clínica, ele acaba ficando um pouco alterado. Mas, enfim, nesses picos de febre é que a gente vê o pico de excreção viral. E essa excreção, ela permanece aí por aproximadamente 7 dias. Outra coisa importante para esses vírus é que quando o paciente ele tem um estado de agravamento, então quando o influenza ele agrava, ou quando a COVID ela agrava, o tempo em que o paciente permanece excretando o vírus, ele é maior. Então, todo esse processo de agravamento, o paciente, ele está excretando o vírus, tá? Pode passar. E esse é o resumo do que eu acabei de falar para vocês. Então, basicamente, a gente tem a inoculação do vírus, a replicação dele no trato respiratório superior, se fosse aqueles vírus, né, que estão associados à rinofaringite, como o rinovírus, que é o mais comum entre a gente, ele fica só no trato respiratório superior, a gente tem uma resposta inflamatória, ele é eliminado. Quando a gente fala de infecção por influenza e por SARS-CoV-2, aí a gente tem um acometimento, replicação no trato respiratório superior e depois um acometimento de trato respiratório inferior. E aí a gente pode ter pacientes que acabam evoluindo para o que está escrito aqui como síndrome do influenza, que na verdade é um comprometimento pulmonar, né? Que pode ser grave. E aí a gente vai ver como que isso é definido. Além disso,
a gente sabe que esses pacientes, eles podem evoluir para esses casos mais moderados, e eles podem ter um quadro de pneumonia associada. Existem dois tipos de pneumonia em paciente com influenza, e já está documentado para COVID, que é uma pneumonia primária, quando ela é causada pelo próprio vírus, e a pneumonia que eles chamam de secundária. É muito comum, principalmente os pacientes que ficam em ventilação mecânica, né, invasiva, esses pacientes, eles adquirirem bactérias. Então, eles têm uma pneumonia secundária, que são pneumonias causadas por bactérias. E aí, aquelas bactérias clássicas, né, a Haemophilus influenzae, o pneumococo, né, que é o Streptococcus pneumoniae, que são os mais comuns ali de causadores dessa pneumonia. E que, claro, exacerba o quadro pulmonar ali do paciente. Só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo a médica do Hospital das Clínicas da USP, lá de São Paulo, e das autópsias que eles fizeram dos pacientes que morreram por Covid, 50% deles tinham presença dessas bactérias no pulmão. Então, eles tinham um quadro de pneumonia secundária, que é a bacteriana, e que é muito frequente nesses pacientes que têm evolução clínica de pneumonia, quando eles estão infectados pelo influenza, né, que a gente já sabia. Agora, por Covid, o mesmo tipo de achado, vamos dizer assim. Pode passar, Thalia. Aqui, nossa, ficou ruim a imagem, mas enfim, aqui tem o SARS-CoV, né, 2, que é o vírus que causa Covid-19. Eu já falei o que eu queria, que é a Spike, né, que ela tá, deixa eu ver onde ela tá, são essas coloridas maiores, tá aqui embaixo. E são essas proteínas virais que se ligam, então, ao hospedeiro, que é o ECA2, né? Ela usa o ECA2, que é o receptor do vírus. E o ECA2, ele é amplamente expresso, né, em trato respiratório, em mucosa, trato gastrointestinal, tanto é que a gente tem coronavírus que acomete o trato intestinal, e esses vírus, então, ele aproveita do ECA2 para internalizar nas células e a gente tem um processo de replicação. E aí, esse vírus, das especulações que se traz pelo processo inflamatório muito exacerbado no pulmão, está relacionado muito com isso. Porque o que eles falam é que o vírus, ele ocupa a ECA2. E aí, a gente acaba tendo, esses pacientes, eles acabam tendo um acúmulo de angiotensina no sangue. E a angiotensina, ela é um indutor de resposta pró-inflamatória, ela gera radicais livres de forma muito proeminente. Então, uma das possibilidades, e eu volto a dizer, tudo que eu falar de Covid pode ser que amanhã mude, né, porque está tudo em estudo, mas uma das possibilidades que se levanta nesse momento, além da lesão pulmonar que o vírus causa propriamente, ele tem um efeito citopático pulmonar muito grande, destruição de pneumócitos bastante proeminente, mas o aumento da angiotensina circulatória, né, circulante, acaba sendo um fator indutor de resposta inflamatória, e por isso que a gente tem sistêmicos muito exacerbados, e o paciente ele acaba chocando, porque ele vai fazer uma infecção generalizada, né, ele vai ter uma resposta inflamatória generalizada. Pode passar, Thalia. E aqui eu tirei essa imagem do CDC. Aqui estão as principais alterações clínicas da COVID. Se vocês olharem aqui a parte circulatória, né, inicial não, superior, vocês vão ver que as alterações clínicas, elas são basicamente as alterações clínicas que a gente tem na síndrome gripal causada por influenza. Por isso que eu comentei com vocês, hoje não tem como, clinicamente, diferenciar se aquela síndrome gripal, ela é causada pelo influenza ou se ela é causada pela Covid. E aí aqui eu deixei, né, que tá na imagem, algumas das complicações que a gente pode observar, circulatórias, excretórias, sistêmicas. Eu vou comentar delas no manejo clínico, né, porque para influenza e para Covid vai ser a mesma coisa, mas só para vocês visualizarem que, do ponto de vista clínico inicial, elas duas são muito parecidas. E se vocês olharem os casos graves, né, pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, inflamação pulmonar e essa congestão, né,
é exatamente o que a gente observa nos pacientes com infecção pulmonar pelo influenza. Então, as duas síndromes gripais aí com a mesma apresentação clínica. É só laboratorial nesse momento que vai fazer a diferenciação. Pode passar, Thalia. Aqui só os sinais de complicação, mas eu vou falar deles daqui a pouco. Pode passar. Então, quando a gente fala de síndrome gripal, a gente tem que pensar em 3 pontos importantes. Porque eu estou falando que síndrome gripal é uma infecção aguda, causada aí agora por 2 vírus, e que essa síndrome gripal, ela pode evoluir para um quadro de gravidade. O que que determina, né, essa evolução? Por que que alguns pacientes vão ter ela aguda, autolimitada, vão se tratar em casa, fazer hidratação, nem o Zeltamivir vai tomar e vai dar tudo certo? É exatamente porque esses pacientes, eles não estão dentro do que eles chamam de grupo de risco. E a chance, o que é ser grupo de risco? São condições que o indivíduo apresenta que aumenta a chance dele, uma vez infectado por esses vírus, evoluir para quadros mais graves. Então, isso é grupo de risco. Quais indivíduos ou com quais alterações eles precisam ter ou eles precisam estar para que, uma vez infectados por esses vírus, eles evoluam para um quadro mais grave. Então, a primeira coisa quando a gente fala de síndrome gripal é pensar em grupo de risco. A segunda são as complicações, porque essa síndrome gripal, ela pode evoluir para um quadro de complicação, vamos pensar em uma pneumonia branda causada pelo próprio vírus ou por uma bactéria associada e uma antibiótico terapia resolve o quadro. Ou ainda, esses pacientes, eles podem sair desse quadro de complicação e evoluir para casos mais graves, né? Que são aqueles que vão exigir estrutura de UTI, que vai exigir ventilação mecânica, principalmente a invasiva. O paciente ele não mantém saturação de oxigênio, é um paciente hipotenso, ele é um paciente com alteração de coagulação, né? Que é bastante significativa nas duas doenças. Então, são os três pontos que a gente tem que pensar quando a gente fala de síndrome gripal. Nem todos os pacientes vão passar por todas, né? Tem paciente, por exemplo, que é grupo de risco, que vai entrar nas complicações e que vai ter quadros sem nenhuma evolução para a gravidade. Tem paciente que já entra, estava vendo a médica que atende lá no HC da USP falando, que eles receberam, por exemplo, 2 pacientes idosos que os pacientes já deram entrada lá no pronto-socorro praticamente mortos, assim, não tinha mais muito o que se fazer. Era Covid, eles até fizeram autópsia desses pacientes e tal, mas já chegaram num quadro de gravidade, então uma evolução muito rápida. E isso, obviamente, vai depender de cada indivíduo, né? Pode passar. Aqui eu listei para vocês todos os grupos de risco. Também tirei lá do Ministério da Saúde, né, das cartilhas do Ministério da Saúde. Então, é o que a gente tem ouvido falar aí, né, esse tempo todo. O grupo de risco aqui eu coloquei para as duas, porque é para as duas, tá? Tanto para influenza quanto para Covid. Então, os indivíduos idosos, e aí o idoso, a gente tem uma ressalva, porque nem todo idoso é debilitado, né? Então, a gente, não é porque o indivíduo tem mais de 60 anos que ele entrou em contato com esses vírus que ele vai morrer. Ou que ele vai ter um quadro mais grave, né? As chances aumentam. As crianças menores de 2 anos, e aí eu vou fazer uma ressalva para a COVID, porque a COVID parece que tem um comportamento um pouquinho diferente nas crianças, não é tão exacerbada, na verdade, a maioria das crianças, elas são assintomáticas para a COVID, né? Ela é chamada só de transmissor, de agente transmissor, porque a maioria delas não tem sintoma. Alguns autores falam que pode ser porque o ECA2 das crianças, ele não é, ele é imaturo, assim como o sistema imune. Então, a gente não tem uma capacidade muito exacerbada do vírus se ligar e nem de responder muito de forma muito intensa. As gestantes, elas entram em grupo de risco porque a progesterona, ela é um hormônio, né, ele é um hormônio que interfere muito na parte respiratória. A gestante, ela tem uma parte respiratória
um pouco diferente, né? Até pela questão do espaço e a própria progesterona, ela dificulta muito as trocas gasosas. A gestante, ela já tem uma dificuldade respiratória. Então, ela acaba entrando no grupo. E as puérperas, né? E eu vou chamar a atenção que aí nesses casos entram inclusive as mulheres que passaram por aborto, tá? Que às vezes a gente exclui ela desses quadros, mas elas também entram porque elas tiveram alterações aí na concentração de progesterona, que interferem no quadro respiratório, e essas doenças são respiratórias. A gente tem as comorbidades, e aí as comorbidades são as mais diversas possíveis, né? Então, alterações pulmonares, cardiovasculares, renais, hepáticas, doenças hematológicas, alguns transtornos neurológicos e desenvolvimento que afetem a capacidade ou a função respiratória. Quando eu falo de transtorno neurológico, só se tiver esse transtorno neurológico levar algum acometimento de função respiratória, né? Imunossupressão, principalmente ali os indivíduos que fazem tratamento com imunossupressão, e o que está cortado ali é o que mais se tem falado agora, né, que são os distúrbios metabólicos, os pacientes diabéticos e obesos. Inclusive, para a COVID, os médicos muito da questão do IMC, né, que eles utilizam muito, paciente com IMC entre 30 e 40, né, que é considerado obesidade, uma obesidade bem significativa, eles são os pacientes que pior respondem ao vírus, né, então a gente sabe que o diabético e o obeso é um paciente que é um grupo de risco muito significativo para a COVID e também para o influenza, isso já era descrito. Então, tem que ficar atento a esses pacientes. Hoje, eles são considerados grupo de risco. Pode passar, Thalia. E aí, então, falando das síndromes clínicas, a doença não complicada é aquele quadro leve, moderado, né, que eu já comentei com vocês, e aí tem aqueles quadros de pneumonia, que eu falei também, que pode ser primária ou secundária, então lembrando que a pneumonia primária é a lesão causada pelo próprio vírus, e a secundária, quando eu tenho a infecção viral, causando quadros de pneumonia viral nesses pacientes, mas associado a isso, eu tenho a presença de uma bactéria, né? Uma bactéria, sim, falando do que é mais comum, mas a gente tem casos de paciente, inclusive, que tem infecções, né, associadas, pulmonares associadas, que também é considerado pneumonia secundária. Essas pneumonias, seja primária, secundária ou as duas, elas podem evoluir para um quadro grave, e uma vez que essa pneumonia ela evolua para um quadro grave, o paciente ele entra na síndrome respiratória aguda grave, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, o que é critério de síndrome respiratória aguda. E esse paciente, ele pode, se ele não for estabilizado, porque a síndrome respiratória aguda grave, ela tem um acometimento hemodinâmico, então ela está associada a alterações hemodinâmicas desse paciente e respiratório, e uma coisa está ligada à outra, né, porque para a gente ter uma boa hemodinâmica, a gente precisa ter uma função respiratória preservada, já que as trocas gasosas, enfim, elas dependem dessa função respiratória, e quando esse paciente, ele não é estabilizado por um quadro mais exacerbado, pelas comorbidades, enfim, ele pode evoluir para um quadro de sepse, exatamente aquela sepse que a gente conhece lá da infecção bacteriana, o mesmo quadro, a mesma alteração, o paciente fica hipotenso, desidratado, ele não responde à reposição volêmica, o mesmo quadro. E, obviamente, que se esse paciente ele não responde, ele vai tendo uma piora, ele pode entrar, então, num choque séptico, e aí ele morre. E quando eu estou falando da sepse e do choque séptico, eu não estou falando dela sendo causada pelo quadro, por exemplo, bacteriano secundário. Eu estou falando que às vezes nem esse quadro bacteriano ele vai estar presente. Essa sepse, esse choque séptico, ele é causado ou ele é originado da infecção viral mesmo, tá? Então a terminologia é sepse, choque séptico, apesar de ser uma infecção viral. Pode passar, Thalia. Como que a gente define, então, a síndrome respiratória aguda grave?
O primeiro fator é que o paciente ele esteja num quadro de síndrome gripal. Então, ele teve um quadro pregresso ali de dias anteriores de uma síndrome gripal e ele evolui para um quadro de complicação, ou ele já vai dar entrada ali no pronto atendimento com esse quadro de síndrome, de síndrome respiratória aguda grave. Mas ele teve previamente um quadro de síndrome gripal, que é aquela febre, mais uma alteração respiratória, mais pelo menos uma alteração sistêmica. Quando que eu falo que essa síndrome gripal, ela evoluiu, né, para uma síndrome respiratória aguda grave? Quando, além daquelas alterações da síndrome gripal características, né, febre, alteração respiratória e sistêmica, a gente começa a observar no paciente, por exemplo, uma diminuição na saturação de oxigênio. Então, o que se chama, isso tem uma controvérsia na literatura, esse valor menor aí, que 95%, é um dado, essa imagem, ela é do Ministério da Saúde, então isso é preconizado aqui no Brasil, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, essa taxa de saturação, para ser considerada como agravante, ela tem que ser menor que 90% e não 95%. Às vezes vocês vão encontrar dados conflitantes, quem for ler aí na literatura. Mas o que se segue aqui no Brasil é esse 95%. Então, caiu disso, eles falam que 93% e 95% liga o sinal de alerta. Abaixo de 93% é aquele paciente que provavelmente vai demandar lá uma ventilação mecânica, né? Os sinais de desconforto respiratório, e geralmente ele é verificado pela frequência respiratória, eu vou mostrar os padrões para vocês, só chamar a atenção que a frequência respiratória ela é variável dependendo da idade. Então, se vocês pegarem os protocolos do Ministério da Saúde, ele preconiza lá qual que é o valor de frequência respiratória normal, por exemplo, para as crianças, em cada faixa etária dessas crianças, né? Para o adulto, a gente tem aquela recomendação de 22, né, inspirações por minuto. Esse quadro ele é variável, dependendo da idade. Então, tem uma tabela que rege isso. Piora nas condições da doença de base, né, que é a infecção viral. A hipotensão, que eu falei para vocês. Então, quando o paciente ele começa a ficar muito hipotenso, porque lembra que as alterações de gravidade da síndrome gripal, ela vai ser o hemodinâmico ou respiratório, né? Então, a hipotensão, ela está presente como sendo um fator de gravidade, e os indivíduos que apresentem insuficiência respiratória, né? Então, qualquer um dessas alterações associada a um quadro clássico de síndrome gripal, a gente tem uma possível evolução de um quadro para síndrome respiratória aguda grave, principalmente se a gente estiver no período ali sazonal para ocorrência desses vírus. Agora, por exemplo, nós vamos entrar aí no inverno, que é uma época, né, de transmissão, por exemplo, de influenza, né, tanto é que a gente está tendo as campanhas de vacinação e tal. E a gente está vivendo a pandemia, que é um caso à parte, mas a gente já teria essa sazonalidade do influenza. Então, esses pacientes que entram com esses sintomas numa época em que o influenza ele é bastante predominante, tem que se pensar obrigatoriamente que é um quadro de gripe e que com essas apresentações pode ser um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Pode passar. Aqui eu deixei para vocês as alterações, como que se classifica esse paciente, né? Então, uma vez que eu identifico, que o médico identifica, que tem uma possibilidade dele ter um quadro mais agravado, ele vai classificar o paciente como moderado ou como grave. O leve é aquele que tem só aquelas alterações lá clássicas da síndrome gripal. O que é um quadro moderado, né? Então, a saturação de oxigênio entre 93 e 95, que eu falei para vocês, um desconforto respiratório leve, uma frequência respiratória maior que 24, lembrem-se que essa frequência ela vai variar dependendo da idade do paciente, né, das crianças, principalmente, isso aqui é para adulto, esse valor que está aqui, um quadro de desidratação leve, e ele permanece ali com os níveis de consciência normal, ele não tem alteração no nível de consciência. Esse paciente, quando ele tem sinal de alerta,
A indicação é que esse paciente ele fique, principalmente se ele for de risco, que ele seja assistido numa unidade de saúde, mas ele pode ficar ali na unidade ambulatorial. Esse segundo quadro, que é o paciente grave, é esse paciente que vai precisar, que vai necessitar de, provavelmente, um leito de UTI, né? Porque é o paciente que, geralmente, ele não responde mais à oxigenoterapia clássica. A saturação dele de oxigênio não sobe. Então, ela fica 93, 90 e vai decaindo. Esse paciente, ele vai precisar de uma intervenção um pouco mais específica. Então, ele é o chamado de paciente grave, né? Ele tem, obviamente, um desconforto respiratório intenso. Ele é um paciente que pode apresentar cianose, né? Exatamente porque ele já vai estar com essas trocas gasosas, e ele é um paciente hipoperfundido, na maioria das vezes, porque ele já está entrando ali num quadro de hipotensão associado. Então, se a gente tem um paciente hipotenso, um paciente com uma desidratação grave, ele é hipoperfundido, ele tem uma frequência respiratória bastante alta, de novo, isso é o valor de referência aí para adultos. Esse paciente, então, ele apresenta quadros de desidratação, como ligúria ou anúria, a hipotensão não responsiva à reposição volêmica, com necessidade de uso de vasopressor, e nesses casos de síndrome gripal por influenza e Covid, a epinefrina é o vasopressor de é o que eles utilizam, e associado a isso, o paciente ele tem letargia e confusão mental. Então, esse é o paciente que é classificado grave, esse paciente é o paciente de UTI. Ele não vai ser manejado na unidade básica, né? Ele vai para a UTI, geralmente ele vai precisar de ventilação mecânica. Pode passar. Aqui eu deixei algumas alterações, além dessas clínicas, né? Porque a gente está falando de alteração clínica, mas aqui a gente tem algumas alterações laboratoriais, bioquímicas, que são muito significativas. De forma bem, assim, interessante, isso já era descrito para a influenza, né? E é o mesmo cenário que se observa nos pacientes com a COVID. Então, a gente observa que esses pacientes, eles apresentam uma leucopenia, e aqui só chamar atenção para neutrófilo, porque é comum, apesar de ter uma leucopenia, a hora que o médico vai avaliar neutrófilo, às vezes ele começa a ver aumento de neutrófilo, e isso acende o alerta, porque esse paciente pode ser aquele que tem um quadro de pneumonia secundária. Outra coisa que eu não comentei, que eu esqueci de falar, é a febre. A febre, geralmente, do influenza, quando ela começa a ficar muito alta e por um período muito estendido, também, antes do paciente entrar num quadro de gravidade, também pode indicar infecção bacteriana secundária. Então, ficar atento a essa febre. Geralmente, a febre do influenza, ela vai durar aí 3 dias, 4, da Covid, mais ou menos isso, até 5 dias, é o tempo de febre. Quando essa febre, ela começa a se estender, aumentar muito, é um dos indicativos de que o paciente, ele está em piora e que há, provavelmente, uma infecção secundária em curso. E o neutrófilo, ele é bastante importante nesse sentido. Esses pacientes, eles apresentam linfopenia. Inclusive, em paciente de autópsia de COVID, essa linfopenia ela foi observada nos tecidos pulmonares. A quantidade de linfócito no infiltrado inflamatório é muito pequena. E se a gente for pensar, o linfócito é uma célula extremamente importante no combate de vírus, né? Porque ele é intracelular obrigatório. A gente tem esses pacientes com plaquetopenia. A PCR, a proteína C reativa, bastante elevada, lático, lactato, bastante elevado, principalmente, isso aqui é marcador de gravidade, assim como ela na sepse, né, principalmente nos pacientes muito graves. A gente tem alteração das transaminases hepáticas, sempre aumentando esses valores, tá? Creatinina, esses pacientes, eles têm uma alteração na creatinina, uma elevação dos níveis de creatinina, e isso pode indicar a falência ou alteração, né, na função renal, alteração orgânica, e isso lá para classificar sepse é extremamente importante, né, quem já teve aula de sepse sabe disso, que sepse, quando você tem função orgânica descompensada,
saturada, isso é bastante significativo. A creatinofosfoquinase, a CPK, troponina e dedímero. Atenção para essas três, porque isso aqui hoje é considerado marcador de mau prognóstico. Então, isso para COVID tem sido demonstrado bastante, e para o influenza já era definido, principalmente a troponina no influenza. Mas já se sabe que quanto mais alto a troponina e a CPK estiverem, maior a chance do paciente evoluir para um quadro de choque, maior a chance do paciente morrer. Principalmente a troponina, tanto no influenza quanto na COVID. Níveis duplicados, triplicados de troponina é um sinal de um prognóstico bastante significativo, tá? Pode passar. Aqui são imagens, né, das lesões pulmonares. Eu tirei proposital, as duas imagens superiores, elas vêm lá da pandemia da gripe suína, lá, né, de 2009, um artigo publicado em 2010, então é de paciente que teve as lesões pulmonares por influenza, H1N1, e as imagens de baixo, né, que também é tomografia computadorizada, são de pacientes agora, inclusive de pacientes que faleceram, né, essas imagens, tanto de cima quanto de baixo, os pacientes morreram, e depois virou relato de caso. São pacientes com lesão por COVID. E aí, de novo, volto a falar para vocês, as lesões pulmonares nas doenças, elas são praticamente as mesmas, né? Então, elas são lesões que eles chamam lá de aparecimento em vidro fosco. Elas podem evoluir para uma apresentação de consolidação, né? Quando a gente vê as opacidades e não vê mais o vaso sanguíneo, os vasos sanguíneos associados. Mas o padrão básico inicial é aquele de vidro fosco. Esse aparecimento, né, essas lesões, essas opacidades em vidro fosco, elas são bilaterais, normalmente, multilobulares, geralmente periféricas e posteriores. É típico, né? São os achados típicos de exame de imagem pulmonar. Só que é típico para as duas, para a influenza e para a COVID. Então, novamente, esses exames de imagem, eles não conseguem fechar diagnóstico de qual das duas infecções virais o paciente ele tem. Então, aí embaixo vocês estão vendo, por exemplo, na primeira imagem, a gente tem áreas de vidro fosco, e enquanto que aqui na segunda imagem, vocês olharem uma área bastante grande, já é a área ali de consolidação, né? Ela tem uma opacidade, ela é bem branca, exatamente porque a gente já não vê mais na opacidade os vasos sanguíneos. Essas áreas de consolidação, elas acabam, quando o paciente ele evolui, elas acabam estando associadas a um acúmulo muito grande de fibrina, né? A gente vê muito acúmulo de fibrina no pulmão desses pacientes. E, obviamente, que se o paciente ele sobrevive, dependendo do grau de extensão de lesão, esse paciente ele pode ficar com algum tipo de comprometimento respiratório ou não. Aí vai depender mesmo do tamanho da lesão, enfim, do grau de lesão. E na imagem de cima, na segunda imagem de cima, vocês estão vendo também áreas basicamente de vidro fosco. No segundo ali, a gente tem um pouquinho de consolidação. Pode passar. Aqui é só para ilustrar o histopatológico do pulmão desse paciente de influenza, né, que também faleceu. Eu só queria que vocês observassem na primeira imagem, que é uma das alterações que eles têm observado, mas isso aqui só serve quando você tem o histopatológico, né, lá na clínica isso não se aplica. Você tem um edema absurdo pulmonar, né? Então, os alvéolos, eles ficam bastante destruídos e a gente tem um edema bastante significativo, que está na primeira imagem. Na segunda imagem, a gente tem a formação de trombo, né? Dentro dos vasos sanguíneos ali na região de pulmão. E isso tem sido observado, na verdade, os capilares e os vasos pulmonares, eles ficam obstruídos
Lógico, a gente está tendo uma lesão nos pneumócitos. O vírus, ele entra no pneumócito, ele mata a célula, ele expõe fator tecidual, né? E, obviamente, que você inicia ali uma cascata de coagulação. Inclusive, é descrito tanto para a COVID, esses pacientes que evoluem para o choque, eles fazem uma CIVD, né, que é uma coagulação intravascular disseminada, só que com diferença. Se vocês observarem a terceira imagem, aí a de baixo, vocês vão ver que é um pulmão extremamente hemorrágico. Porque o que, que a gente sempre pensa quando a gente fala de CIVD? O paciente coagula excessivamente até que ele esgota os fatores de coagulação. E aí a tendência é ele entrar num quadro hemorrágico, porque ele os fatores de coagulação. Isso, clássico, acontece nos casos de sepse, choque séptico, no influenza, só que na COVID o que eles têm observado é exatamente o oposto. Passa a imagem, Thalia. Essa é uma lesão de autópsia de um paciente lá da USP, né, o histopatológico de um paciente que morreu. Você vê a primeira imagem, uma destruição alveolar absurda, e na segunda, terceira e quarta imagem, o que a gente observa é exatamente a formação desses trombos em vaso sanguíneo. E aí, o que os pesquisadores, né, o que os médicos têm observado, principalmente os patologistas, é que a CIVD da COVID, diferente do que se observa lá no influenza, ela é uma CIVD que eles chamam de trombótica. Ao invés dela esgotar os fatores de coagulação e o paciente ele entrar num quadro hemorrágico, como normalmente se via, o que se observa nesses pacientes é o contrário, eles têm inclusive aumento de fibrinogênio. Então, são pacientes que coagulam excessivamente e se mantêm no estado de hipercoagulabilidade. Então, eles não são pacientes que sangram. Inclusive, vocês devem estar vendo aí na imprensa, né, a questão da heparina, usa heparina, não usa, né, hepariniza o paciente ou não, e os médicos discutem a utilização da heparina com efeito muito benéfico na COVID, exatamente porque ele não é um paciente hemorrágico, ele é um paciente trombótico. Então, essas lesões pulmonares, elas acabam induzindo a formação desses trombos. E, obviamente, que pensando aí do ponto de vista respiratório e hemodinâmico, essa formação desses trombos, seja lá no influenza ou na COVID, o impacto sistêmico disso é muito grande, porque todo o processo de troca gasosa vai ficar comprometido. Consequentemente, toda a hemodinâmica desse paciente, ela fica alterada, tá? Então, essas lesões, essas imagens, desculpa, elas são de paciente, de um dos primeiros pacientes do Brasil que faleceram, que eles fizeram uma autópsia, que eles fazem umas autópsias bem legal, depois um de vocês, que é minimamente invasiva. Eles não abrem mais o paciente, né, por conta de contaminação, então é bem, bem legal, assim, depois um dia eu comento com vocês. Pode passar. Bem legal, assim, gente, a tecnologia, tá? Não fazer autópsia nas pessoas, senão vocês vão achar que eu tô achando legal fazer autópsia, não é isso, não. Bem legal é a técnica, porque protege muito a equipe médica que está fazendo a autópsia. Eles embalam o paciente num plástico, né, por conta da questão de contaminação. Então, o ganho é nesse sentido. Bem legal que eu estou falando é nesse sentido. E aqui eu deixei a imagem só para vocês lembrarem das infecções bacterianas secundárias. A gente tem um protocolo de tratamento para esses casos, e o que se indica o tratamento quando o paciente ele tem essa pneumonia secundária. Na verdade, quando o paciente ele entra lá naquele quadro de síndrome aguda respiratória grave, é indicado, né, que o médico ele faça a coleta do material do material de trato respiratório e faça cultura dessa amostra, mas quando o médico ele observa aumento de neutrófilo, ou essa febre muito proeminente, ele já entra com a antibiótico-terapia. E a antibiótico-terapia, nesse caso, é uma cefalosporina de terceira geração, isso já está padronizado, que é a ceftriaxona, é sempre ela que é utilizada, associada a um macrolídeo, que pode ser a azitromicina ou a claritromicina. Por que eles fazem essa antibiótico-terapia nesse formato? Porque a cefalosporina de terceira geração,
Ela é um antibiótico de amplo espectro, então pega gram positivo e gram negativo, e ela tem uma ação boa em todas essas bactérias de acometimento. Então, pneumococo, a Haemophilus influenzae, a própria Staphylo aureus, que às vezes pode estar presente. A ceftriaxona é um antibiótico muito indicado para esses casos. E o macrolídeo, seja a azitromicina ou a claritromicina, faz cobertura das bactérias atípicas que podem estar presentes, principalmente micoplasma e legionela. Então, eles fazem uma terapia que pegue, né, praticamente possíveis bactérias de acometimento pulmonar. Então, hoje é uma cefalosporina de terceira geração mais um macrolídeo. Ceftriaxona mais azitromicina ou claritromicina, certo? Isso independente do paciente estar com influenza, infectado por influenza vírus ou pelo SARS-CoV-2, não importa. Pode passar. O diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico? Ele é basicamente um diagnóstico molecular caro, que é o PCR. Na verdade, hoje, né, vamos pensar antes aí da pandemia, só se fazia diagnóstico molecular para influenza nos pacientes que tinham o agravamento do quadro. Então, aquele leve de síndrome gripal, não se pedia, né, no caso do influenza, o diagnóstico molecular, exatamente porque ele é extremamente caro. E é mais fácil de se manejar o paciente naquele quadro. Nesse caso aqui, quando o paciente estava infectado por influenza e ele tinha sinais de alteração respiratória, de insuficiência respiratória, principalmente evoluindo lá para a síndrome respiratória aguda grave, aí sim indicava-se pedir fazer o teste molecular, o diagnóstico molecular desses pacientes. Agora, com a pandemia, todo paciente que dê entrada no atendimento e que seja grupo de risco, vai ser pedido o teste molecular. Os pacientes que não são de grupo de risco, hoje, não estão fazendo o teste molecular, porque não tem teste, né, para todo mundo, aqui no Brasil, eu tô falando. Então, não se está fazendo teste nesses pacientes que só têm quadro de síndrome gripal, quadros brandos, né? Agora, quando o paciente ele é grupo de risco ou ele já tem sinal de alerta, de agravamento, que são aqueles que eu comentei com vocês, alterações respiratórias significativas, sistêmicas, enfim, nesses casos pede-se o PCR, que é o diagnóstico molecular. E como que esse diagnóstico ele é feito? Basicamente é coletado um suave, como está aí nas imagens, né? O suave é aquele cotonetão, então eles fazem a coleta lá na nasofaringe, então o suave ele entra na cavidade nasal até bater lá no assoalho da nasofaringe, então tem que penetrar toda a via aérea nasal aqui, até bater lá na nasofaringe, e associado eles fazem a orofaringe também, para que o resultado ele seja o mais fidedigno possível. Existe a possibilidade, como vocês estão vendo aí na segunda imagem, de fazer os aspirados. Por que eles estão fugindo desses aspirados? Na verdade, todo procedimento que gere muito aerossol, que aerossoliza, eles estão pedindo para evitar. Então, só vai fazer procedimento aerossolizante em paciente que você não tem o que fazer, porque esses aerossóis, eles acabam contaminando a equipe de saúde que está ali, médicos, enfermeiros, técnicos que está ali atendendo esses pacientes, né? A própria intubação, ela é um processo que gera aerossol, assim, de forma muito significativa. Nesses casos, o paciente ele vai ter que ser entubado, então não tem como fugir disso. Mas a nebulização, ela gera muito aerossol, então eles pedem para evitar o máximo possível. É claro que se o paciente necessitar daquilo, vai fazer, mas se não for uma necessidade absoluta, exclui-se isso. Então, esses lavados, ou esse aspirado, ele era muito comum lá para o influenza. Nesse momento de pandemia, eles evitam fazer. E aí, depois, esse material, ele vai ser analisado geneticamente, tá? Então, só se pede diagnóstico de influenza lá naqueles pacientes com quadro de complicação.
Hoje, como a gente está vivendo aí a pandemia, todo paciente com quadro que é paciente de risco e com um potencial de gravidade vai ser pedido o PCR. E só para terem uma noção, logo que começaram os casos de Covid no Brasil, não se fazia esse PCR para o SARS-CoV, eles faziam um painel de influenza. Então, eles pegavam a amostra do paciente, eles iam por exclusão. Então, o paciente, ele tinha síndrome gripal, ele tinha características de evolução de desconforto respiratório, clássico, né, dessa síndrome gripal, e aí, como a gente ainda não tinha estabelecido o PCR, né, não tinha depositado o material genético, ainda estava aquele início, eles iam por exclusão. Então, se dava todo o painel de vírus respiratório, né, de vírus de influenza negativo, imaginava-se que era a COVID, e aí eles testavam especificamente a COVID para esses pacientes. Só a Fiocruz e o Evandro Chagas fazia isso, agora a realidade é outra, tá? Então, já está se testando. Pode passar. Aqui o tratamento, né? Então, uma vez que esses pacientes, eles têm um síndrome gripal. Então, vamos lá. O paciente tem síndrome gripal, ele é de grupo de risco, ou ele tem sinal de agravamento, não importa. Vai fazer o tratamento com oseltamivir. Ah, mas era COVID. Hora que descobrir que é COVID, suspende o oseltamivir, que não tem eficiência nesse momento nenhuma para o SARS-CoV, para a COVID, só para influenza, mas o tratamento descrito é o oseltamivir. Gestante, inclusive, se é gestante, tem sinal de síndrome gripal, já tem desconforto respiratório, indica-se fazer o tratamento com oseltamivir, que é bastante seguro, inclusive, para elas, tá? Eu deixei aqui o protocolo de tratamento, geralmente para adultos, né, usa 75 miligramas, e criança vai ter que ajustar as doses aí por quilo né, pelo peso da criança. Esse medicamento ele é de uso oral, então os pacientes que estão lá na ventilação mecânica, né, os pacientes que estão entubados, esse medicamento ele é administrado por sondas orogástricas, né, sondas gástricas, porque ele é um medicamento de utilização oral, tá? Ele é o que a gente chama comercialmente de Tamiflu. Lembrando que para COVID ele não faz diferença nenhuma, mas como você não sabe o que é, a indicação é tratar com oseltamivir. Pode passar. A vacina, né, a gente sabe que tem vacina para H1N1, hoje tem a indicação, aqueles grupos que vocês já estão acostumados, né, acima de 60 anos, gestante, profissional de saúde, professor, indígena, pessoal que está lá privado de liberdade, né, dentro dos presídios, quem está preso, quem trabalha com eles, quem tem doença crônica. Então, para H1N1 a gente tem a vacina. Como eu disse no início para vocês, a vacina ela é feita anualmente, porque o vírus ele muta. Então, obviamente que cada ano a gente tem uma estrutura genética viral diferente. Então, por isso que a vacina, ela é feita anualmente. Para a COVID, vocês devem estar acompanhando, a gente tem um monte de estudo, mas nada definido nesse momento. E só para complementar, a vacina para a influenza, o H1N1, não tem absolutamente efeito nenhum no indivíduo com COVID, tá? A indicação da vacinação é porque agora a gente vai entrar mesmo na época de sazonalidade do H1N1, do vírus da gripe, e obviamente que você tem uma proteção adicional, né? Fica só, entre aspas, com um problema que é a COVID. Pode passar. Aqui está o fluxograma, eu tirei o fluxograma do Ministério da Saúde, mas na verdade ele está resumindo tudo isso que eu falei para vocês até agora. Então, se eu tenho um paciente com síndrome gripal, o que é a síndrome gripal? Febre alta, início abrupto, mais um sinal, pelo menos, respiratório e um sistêmico, você vai avaliar esse paciente. Ele tem sinal de gravidade? O que é o sinal de gravidade? Aquilo que a gente já comentou, a dispneia, desconforto respiratório, a saturação de oxigênio menor que 95 pelo OMS é menor que 90%, ou quando a gente tem algum tipo de exacerbação da doença que o paciente ele já apresentava.
Então, ele já tinha uma alteração, sei lá, uma doença cardíaca, e isso é exacerbado. Ele já tinha um quadro, sei lá, de nefropatia, e isso é exacerbado. Enfim, então, você vai analisar se esse paciente ele tem esse sinal de gravidade. Se ele não tiver, você vai classificar ele como sendo síndrome gripal. E aí você vai avaliar se ele é de risco ou não. Se ele não for fator de risco, esses pacientes, eles estão indo para casa, não está fazendo tratamento com oseltamivir, apesar do Ministério da Saúde falar o seguinte: nesse paciente que não é grupo de risco, que não tem sinal de complicação, cabe ao médico individualmente avaliar o caso de cada paciente. Se o médico optar por tratar com oseltamivir, porque a conduta dele, nada impede, não é proibido, tá? Mas não indique-se. Mas não, se o médico indicar, se o médico optar por esse protocolo, ele não está fazendo nada de errado, tá? O Ministério da Saúde fala que é o médico quem decide, né? Na verdade, quem decide como que se trata o indivíduo é médico, só o médico, né? Enfim, e aí esse acompanhamento, ele acaba sendo ali, fica restrito à atenção primária. Hoje, esses pacientes aqui da primeira linha, eles estão sendo mandados embora para casa, né? Exatamente porque os ambientes de atendimento médico, eles estão contaminados, né? Tem muito paciente doente, então vai para casa, faz hidratação e pede para o paciente retornar só se ele tiver algum sinal de complicação. Quando o paciente, ele não tem gravidade, mas ele é risco, que é aqueles que a gente já comentou, aí sim, a indicação é pelo tratamento com oseltamivir. Como eu disse, não importa se a doença está sendo causada pela influenza ou pelo SARS-CoV, vai fazer o tratamento com oseltamivir, porque você precisa pegar o paciente ali naquelas primeiras 48 horas, né, para você ter um bom prognóstico. E aí você vai ver se o paciente ele está sintomático, vai pedir exame radiográfico, hematológico, né, os exames bioquímicos, para acompanhar o paciente. Se ele não tiver nenhum sinal de gravidade, ele pode ser liberado para casa, apesar que no momento agora da pandemia, esse paciente aqui que é sinal de que é grupo de risco, ele está ficando com atendimento ambulatorial, tá? Os médicos não estão liberando ele para casa porque ele é grupo de risco e não se sabe qual infecção que ele tem. Mas se fosse só influenza, o paciente ia embora. Pode passar, Thalia. E aqui, quando o paciente ele apresenta esses sinais de gravidade, então ele é classificado ali como sendo um paciente com síndrome respiratória aguda grave, e aí esse paciente ele tem indicação para internação na UTI. Você vai avaliar exatamente essas condições para saber o grau de gravidade e se ele vai demandar mesmo essa UTI ou se ele vai ficar só hospitalizado. Então, você vai analisar se o paciente ele tem alterações condizentes com choque, né? A hipotensão não responsiva, a reposição volêmica, necessidade de uso de vasopressor, ligúria, que o paciente até então não apresentava, né, desidratação, se ele tem alguma disfunção de órgãos vitais, por isso que é importante o médico fazer o acompanhamento dos exames laboratoriais, função hepática, função renal, né, se esse paciente ele está com uma insuficiência respiratória significativa e se ele tem instabilidade hemodinâmica, né, de novo lá hipotensão, enfim. Se o paciente ele não apresentar essas alterações, ele vai ser acompanhado, ele vai ficar lá no leito de internação normalmente, mas ele vai fazer o uso do oseltamivir, que já entra a antibiótico-terapia. Porque esse paciente ele já tem sinal de gravidade e ele potencialmente pode apresentar uma pneumonia secundária. Então, eles fazem a antibiótico-terapia profilática, porque até colher material, até essa cultura sair, enfim, então já se usa antibiótico-terapia e vai fazer o acompanhamento com os exames laboratoriais e de imagem. Quando o paciente apresentar essas alterações que estão descritas aí, né, que são condizentes com choque ou com disfunção pulmonar bastante significativa, o procedimento é o mesmo, só que esse paciente provavelmente ele vai precisar de uma ventilação mecânica, que na maioria das vezes, principalmente a COVID, né, ela é invasiva e ela tem que ser feita em ambiente de UTI. Então, esse paciente que tem essas alterações, que
tenha iminência de choque, alterações hemodinâmicas e respiratórias muito significativas, esse paciente ele vai ficar em ambiente de UTI. E, de novo, sendo monitorado, sendo tratado com oseltamivir. Quando que o oseltamivir vai ser suspenso, né? Esse tratamento vai ser interrompido? Quando sair o resultado provando que o paciente, por exemplo, tem COVID, influenza. Aí eles suspendem o oseltamivir e fica só com antibiótico. Caso dê influenza, o oseltamivir, ele é mantido. E aí os tratamentos para COVID nesses pacientes graves, a gente está vendo a discussão nesse momento, né? Tem vários tratamentos aí em teste, mas hoje, nesse momento, nenhum com eficiência garantida e comprovada. É tudo ainda trabalho que mostra que é bom, trabalho que mostra que é ruim, paciente que responde, paciente que não responde. Então, ainda não tem uma indicação muito grande. Apesar de lá na USP, eles estarem nesses pacientes graves testando, né, a cloroquina, que está aí nas manchetes todos os dias, todo mundo quer dar cloroquina para tudo agora, né? Mas eles estão testando esses protocolos e vendo aí o que vai acontecer. Tem paciente que responde bem, tem paciente que não tem resposta nenhuma. E tem paciente que está tendo efeito colateral por causa dela, né? Porque ela tem efeito principalmente cardiovascular. Então, ainda está tudo muito em estudo. Pode passar, Thalia, acho que é o último. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria que depois vocês dessem uma olhada. Esse artigo é de 2018, é antes da pandemia, e o título dele é bem legal, né? Que ele fala Voltando para o Futuro. O que a gente podia aprender com a pandemia lá de 1918? Essa é a gripe espanhola. E aí ele elenca aqui, que é bem, e a gente está vivendo isso, eu achei bem interessante, todos os fatores, né, que estão associados primeiro, a facilitar uma pandemia, e segundo, a facilitar com que essas infecções respiratórias, elas se tornem infecções graves, né? Então, aqui a gente tem fatores do hospedeiro, num ponto, primeiro os fatores virais, né? Capacidade mutagênica que a gente discutiu, essa troca que esses vírus fazem ali nos seus hospedeiros animais, humanos, e aí quanto mais hospedeiro ele consegue atingir, maior vai ser a variabilidade genética desses vírus, né? Esses vírus eles se adaptam ao ser humano e cada vez que chega um vírus novo, o sistema imune ele fica completamente perdido, por isso que a gente tem essas respostas tão exacerbadas. Os fatores do hospedeiro, que é exatamente o que a gente está comentando, o estilo de vida, né, obesidade, diabetes, interferem demais no diagnóstico dessas síndromes gripais com evolução para quadros graves. As outras doenças, as comorbidades associadas e o status imunológico do paciente, né? Como que ele está? Ele está fazendo tratamento com imunossupressor, por exemplo? Ele é um paciente oncológico, de risco, né? Além disso, a gente tem os fatores externos, né? Que são as outras infecções. Aqui ele elencou alguma, TB, o paciente que tem tuberculose, ele é um paciente muito suscetível, com um prognóstico muito ruim, porque ele já tem um prejuízo pulmonar. As infecções bacterianas secundárias, pneumonias, o HIV, né, principalmente descompensado. O estilo de vida, então, esse estilo de vida favorece muito a disseminação, né, a gente viu tá vivendo isso, um vírus lá na China, que surgiu lá no mercado, isso aparentemente ninguém tem muita dúvida disso, daquele mercado lá de animal vivo que eles têm, e o vírus, de repente, tomou conta do mundo inteiro, e hoje todos os continentes têm a transmissão do vírus. Exatamente por essa globalização, enfim. As questões das intervenções farmacológicas, que para a COVID, nesse momento, a gente não tem nenhuma, a gente só consegue tratar ali no antibiótico a infecção bacteriana secundária, que é aquele protocolo que eu comentei com vocês, cefalosporina de terceira geração mais um macrolídeo, mas a gente não tem um antiviral para a COVID. Lembra que no influenza tem, ele funciona muito bem, bastante seguro. A única coisa, paciente que está internado, que está em UTI, quando faz o uso do oseltamivir nesses pacientes, tem que ficar monitorando função renal, porque ele já é um paciente que demanda uma atividade renal bastante significativa, ele está sedado, então você tem que ficar fazendo clearance de creatinina nesses pacientes.
E a vacina também, a gente tem a vacina para o influenza, lembrando que ela tem que ser anual, porque o vírus ele sofre muita mutação, mas para a Covid, até o momento, a gente não tem nada. E, por fim, as intervenções, né, chamadas de não farmacológicas, são as medidas que a gente tem. Vocês estão vendo que tá cortado, mas esse verdinho é um calendário, que inclusive ele fala da quarentena, né? Que é o que a gente também está vivenciando. Então, as medidas de higiene, que era o que estaria demonstrado aqui, o cuidado com tudo aquilo que produz aerossóis, né? Então, tossir, espirrar, esses procedimentos de intubação, tanto é que a N95, né, a máscara, ela está sendo indicada hoje para os médicos, né, que vão fazer intubação do paciente ou algum procedimento que gere esses aerossóis, se não usa só a máscara cirúrgica, né, no ambiente de atendimento desses pacientes com síndrome gripal. Então, esse manejo mais mesmo aí no controle, que não é farmacológico. Pode passar, Thalia. Basicamente era isso. Falei muito, né? Acho que eu passei do tempo. Mas Obrigada, Mariana. dúvida, se depois, enfim, não sei como vocês querem fazer. Nossa, foi ótimo. Acho que a gente só tem a agradecer. Acho que eu nunca tinha assistido uma aula tão completa assim de síndrome gripal mesmo. Eu acho que a gente pode deixar aberto para tirar as dúvidas, ainda mais que o pessoal recebeu o caso. Eu sei que alguns alunos deram uma estudadinha, então acho que vocês podem ir perguntando pelo microfone para ficar mais prático, mas se quiser usar o chat. Você consegue ler o chat, A Mari? rinofaringite, ela é um termo que é utilizado para se referir ao resfriado. Então, como o resfriado ele atinge só via aérea superior, esse termo rinofaringite, geralmente, vou falar a grosso modo, tá? Mas o quadro infeccioso, ele para ali na faringe, né? Vamos dizer assim. Ele não tem um acometimento de trato respiratório inferior. Então, ele é utilizado para resfriado, né? Popularmente. A gripe, ela está associada a quadros que envolvem pulmão, potencialmente, inferior. Mari, naquele caso que você mandou, a gente discutiu com algumas pessoas, a gente ficou na dúvida se a gente poderia classificar aquele paciente que ele evoluiu com choque séptico, né? Porque sempre fica aquela dúvida do lactato. Eu vou deixar de classificar como choque pelo lactato mesmo? Na verdade, o choque, né, ele tem várias variáveis que podem ser analisadas para você falar que o paciente ele evoluiu para o choque ou não. Ali ele era um paciente que entra em que choca, né? Ele tem alterações bem significativas. Então, quando a gente fala de choque, na verdade, a gente está falando de alterações hemodinâmicas muito significativas e de disfunção orgânica associada. O lactato, ele entra exatamente nesse sentido. Você não vai ter um paciente que tenha qualquer tipo de alteração orgânica do ponto de vista lá do choque, porque um paciente que está em choque, ou em sepse, antes dele chocar, por exemplo, ele é um paciente hipoperfundido, né? É uma das regras ali. Então, ele vai ter lesão orgânica associada, mesmo que às vezes mais branda, né? E isso já vai gerar um aumento ali de lactato. Então, o choque, na verdade, o conceito clássico do choque é quando o paciente ele para de responder à reposição volêmica. Então, ele é um paciente hipotenso, ele não responde à reposição volêmica e ele é um paciente que obrigatoriamente necessita do uso de vasopressor para você conseguir manter lá a pressão arterial média, lembra de 65? 65. Esse é o paciente que a gente fala que está em choque, né? E nesse momento ele já vai ter um lactato um pouco alterado. Então, quanto mais alto tiver o lactato do paciente, mais mau prognóstico é. Mas não existe um número, sabe? Tanto de lactato
tanto o paciente está em choque. É isso. Uhum. Uhum. Era isso mesmo. Não, não tem uma definição. Então, o conceito de choque é esse? Reposição, o paciente ele é hipotenso, refratário à reposição volêmica. Quando eu falo isso, dá uma impressão de que nunca mais ele vai responder, né? Então, ele morre. Mas não necessariamente, ele é refratário ali no primeiro momento. Pode ser que esse paciente, à medida que você vai usando vasopressor, que você vai fazendo essa reposição, que você entra, por exemplo, com antibiótico, se é isso que está sendo, ou quando você entra com antiviral, ou, por exemplo, porque o paciente está hipercoagulado, né? No caso da COVID, você entra com heparina. Então, qualquer intervenção que faz, o paciente ele pode voltar a responder. Mas, basicamente, ele não responde à reposição volêmica num primeiro momento e ele precisa obrigatoriamente do vasopressor para manter a pressão arterial média dele ali de 65. Obrigada. Nada. Alguém me pergunta, acho que foi a Monique da vacina, né? Que é a pergunta? Eu não tô lendo. Se o SUS abrange quais tipos de vírus influenza? Você acha que a No, vacina particular é mais vantajosa que o SUS por abranger mais tipos de vírus? é, é, quanto maior na verdade, a vacina da gripe, ela sempre, do influenza, ela sempre vai entrar nesse ponto. Por mais que você se vacine, e por mais que a quantidade de cepas virais que estejam presentes ali na vacina seja uma quantidade ampla, nunca o indivíduo ele está 100% imunizado. Isso é uma questão também bastante controversa, assim, porque, por exemplo, você pública ou na particular, você é grupo de risco, e você fala lá para o médico, você tem síndrome gripal, e você fala para o médico que você foi vacinado. Isso não vai fazer ele excluir, por exemplo, o uso do oseltamivir, porque não necessariamente a vacina ela te confere uma proteção total a todas as cepas circulantes. Eu não estou dizendo que a vacina não é significativa, porque você vai ter uma proteção parcial, é melhor do que você não ter proteção nenhuma, né? Mas quanto maior for a quantidade de cepa, hoje a vacina do SUS, ela abrange 3 cepas, que são de influenza do tipo A, e uma cepa que é do influenza do tipo B, que é aquela vitória que eles chamam, né? E aí, obviamente, sim, vou responder aqui que eu vi que a Covid é trombótica, né? Ela é. Peraí que eu volto lá. Mas, obviamente, que quanto maior for a amplitude ali dentro da quantidade de cepas que a vacina atinge, melhor é para o indivíduo que está vacinando. Mas 100% das cepas, essas vacinas, elas nunca vão fazer cobertura, tá? A pergunta que eu consegui ler é se a COVID é uma doença trombótica. Ela é exatamente porque ela tem o que faz ela induzir essas alterações ainda está muito obscuro. O que se sabe nesse momento é que o vírus ele penetra os pneumócitos e ele faz uma destruição de pneumócito muito significativa. Então, quando ele começa a destruir pneumócito ali, ele começa a induzir uma exposição de fator tecidual. E aí você desencadeia um processo de coagulação, e essa coagulação ela não vem com atividade fibrinolítica adequada, e aí, obviamente, você acaba formando esses trombos. O que se sabe no paciente de COVID é que ele hipercoagula e ele se mantém hipercoagulado. Ele não esgota os fatores de coagulação, por isso que eles falam que ela é trombótica. Inclusive, a médica uma das médicas que pesquisa isso lá da USP, ela estava até vendo ela comentar outro dia, ela falou, inclusive, que é uma CIVD que eles classificam de trombótica, porque o paciente ele coagula, 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 aumenta muito o fibrinogênio, e aí, agora, por que isso acontece? Por que aumenta o fibrinogênio? Esses mecanismos, eles não estão descritos. E aí, por conta disso, é que uma das indicações que se tem hoje para o tratamento de paciente com gravidade para COVID e que não tenha contraindicação nesse sentido, é a utilização da heparina. Além da heparina ter um efeito anti-inflamatório, ela acaba auxiliando nesses quadros de hipercoagulação desses pacientes. Os resultados que eles têm tendo lá em São Paulo é bem significativo ali pela utilização.
A pneumologista que eu estava, inclusive, que os resultados que eles têm lá nas análises deles é mais significativa para a heparina do que para a própria hidroxicloroquina. Então, a heparina, além de ser anti-inflamatória, ela faz essa anticoagulação aí. E alguém tinha Mari, perguntado dos antibióticos, mas eu não li, não consegui. ele pergunta, eu acho que é mais uma questão de escalonar e escalonar antibióticos. Ele pergunta se azitromicina e ceftriaxona não tem ação contra pseudomonas, se associa piperacilina e tazobactam. Só está associando quando se tem resultado de cultura positivo para essas bactérias, porque esses antibióticos eles acabam sobrecarregando um pouco mais, por exemplo, função renal. E esses pacientes nesses quadros eles já têm uma função renal bastante delicada, né? Então, só casos de comprovação. E outra coisa, nesses pacientes não se faz hemocultura, tá? Para detecção da bactéria, porque ela geralmente são bactérias que ficam restritas, a sepse, o choque é viral, ficam restritas no pulmão. Então, a cultura ela vem de secreções respiratórias, não faz hemocultura nesses casos. Aí, se tiver indicação, né? Porque, na verdade, essas infecções bacterianas secundárias, elas entram lá nas IRAS, né? Que são as infecções adquiridas ali no ambiente de atendimento médico ali nas unidades. E a ventilação mecânica é uma das principais portas de entrada de bactéria que a gente tem, né? Então, muito vem daí essas bactérias, as sondas urinárias, né? Então, as bactérias de trato urinário, que faz ito, são as bactérias que vão estar associadas a esses quadros. Mas esse tipo de antibiótico terapia somente quando há a confirmação desse tipo de bactéria. Senão, cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, associada a um macrolídeo. Quando a gente fala também de, assim, corrige Mariana, por favor, se estiver errado, mas de uma infecção oportunista, né, no caso hospitalar, também se varia muito com a contaminação do próprio hospital, o próprio serviço tem uma conduta para tratar esse paciente, definir os antibióticos por resistência mesmo. Mesmo porque cada bactéria tem um tipo de resistência em cada local, né? Então, como essas bactérias, tipo pseudomonas, o próprio acinetobacter, são bactérias muito difíceis de tratar. Na verdade, o que eles fazem normalmente inclusive, mais ou menos o manejo que está lá naquele caso que eu passei para vocês. Inicia-se a antibiótico terapia clássica, que é essa indicada, e aí você vai analisando o paciente. Se o paciente ele começa a não ter resposta frente àquele antibiótico, a própria equipe médica já vai optando por trocas de antibióticos. E aí cada hospital vai ter o seu protocolo lá de tratamento, né? Então, essas antibiótico-terapias mais específicas, só quando o resultado da cultura, ele realmente é positivo, enfim, a essas bactérias. Professora, Oi? a senhora tinha até falado em questão do paciente, que não vai ser todo paciente que vai apresentar febre, Não. mas ele apresentando as duas outras alterações respiratórias sistêmicas, ele é considerado um quadro de síndrome gripal. Sim. Ele chega com tosse. Na verdade, no momento da Covid, né, que a gente está vivendo, chegou com mialgia, cefaleia, não tem nada, porque a gente também não, a gente vive muita loucura nesse momento, né? Porque a gente também não pode esquecer da dengue, né? Que a gente tem casos, então tá ali fazendo uma clínica, mas apesar da dengue, na maioria das vezes tem febre. Mas sim, se você tem a tosse, ela é bastante significativa, né? Então, se você tem alteração respiratória, na ausência da febre, já liga o sinal de alerta de síndrome gripal. E nesse momento, qualquer alteração clínica que leve o médico a pensar em síndrome gripal, ele vai pensar por conta do que nós estamos vivendo nesse momento, né? Aí, se fosse um momento fora pandemia, ele ia pensar um pouco ali na sazonalidade, né? É época de transmissão de influenza? O paciente não tem febre, mas ele tem acometimento respiratório? Provavelmente
Então aí ele vai investigando nesse sentido. O que passou ali eu não consegui ler. A última pergunta é questão relacionada à trombocitopenia. Nesses casos também ocorre a trombose e a gente pode continuar administrando heparina? Então, essa é outra questão que é bastante controversa na COVID. A COVID, ela faz dois tipos de apresentação. Tem paciente que tem uma diminuição bastante grande no número de plaquetas, e tem paciente, que é aquele principalmente que está hipercoagulado, que ele às vezes não tem essas alterações de plaqueta, ele tem esse valor, essa quantidade de plaqueta aumentada. Mas o que se sabe até o momento é que a grande questão da coagulação excessiva está muito relacionado, por exemplo, ao fibrinogênio. Esses pacientes, eles têm uma quantidade de fibrinogênio muito grande, tanto é que o dedímero desses pacientes é elevadíssimo, né, que está bem associado ali à fibrina e tal. Mas o fato é que tudo indica que o que faz o paciente hipercoagular seja o aumento do fibrinogênio e não as plaquetas. O que os médicos eles vão ter que fazer para utilizar a heparina, por exemplo? Eles vão ter que entrar ali numa análise, porque se ele tem um paciente na iminência de um quadro hemorrágico, seja por alguma comorbidade anterior, seja porque o paciente ele caiu muito o número de plaqueta, ou ele está com os fatores de coagulação muito baixo, então o médico ele não vai fazer administração de um anticoagulante nesses casos, então ele vai entrar com um anticoagulante quando ele tiver um paciente que tenha indicação clínica para isso, né? Porque às vezes o efeito ele pode ser pior. No influenza, por exemplo, eles não tratam o paciente com heparina, porque ela faz uma CIVD que depois é hemorrágica. Esses pacientes, eles evitam, eles nem fazem heparina. Agora que eles estão fazendo, mas ainda está tudo muito em teste, né? Então, vamos ver o que vai caminhar nesse sentido. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, acho que a gente pode encerrar então, Mari. Agradecer sua presença, sua aula, foi excelente, muito boa. Espero que todo mundo que participou tenha gostado e agradecer a participação de todo mundo que está aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Na verdade, eu queria falar que eu tô achando o máximo ouvir a Dara falar, né? Fazia tempo que eu não ouvia vocês. A Thalia ainda eu ouvi outro dia. A gente fica aqui isolado, né? Bom demais que vocês vieram, que vocês assistiram. Qualquer dúvida que vocês precisarem, eu tô por aqui. Ai, que saudade. Pois eu vou te agradecendo aí no chat, depois você dá uma olhadinha. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada a você, Mari. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Um beijo. Vou olhar no chat. Ah, muito bom, adorei as mensagens. Tchau.